Fala BR Luxers, tudo bem? Leandro Diniz por aqui mais uma vez, sou diretor comercial na BR Lux e eu quero te ajudar, você cliente, você representante, parceiro BR Lux, a como identificar e escolher a melhor luminária para a sua solução, para a sua iluminação. Então a primeira questão que nós gostamos de chamar a atenção é que evite comprar por equivalência. Evite especificações apenas por equivalência. O que é isso? Hoje você vai ver no mercado muita gente falando assim, minha luminária é de 400 watts, vapor metálico, 250 watts, 2000 watts. O que eu ponho no lugar? Não põe nada. Essa é a primeira questão. Antes de você colocar qualquer coisa ali, primeiro nós precisamos fazer um balizamento, que eu gosto de falar, que é o balizamento por lux. Balizamento por lux. O que isso significa? Nós vamos dar o primeiro passo para dar uma consultoria para vocês. Então, se você é um industrial, se você é um gestor de manutenção ou um gestor de facilities, saiba que o primeiro ponto é saber qual a iluminância indicada pela norma para que nós possamos fazer uma correta iluminação desse ambiente. A norma, você já deve conhecer, é NBR 8995-1, tá? De iluminação de interiores. Nessa norma, nós vamos identificar por área quais são os índices mínimos de iluminância para cada área. Corredores, 100 lux, vou chutar alguns valores aqui. A usinagem fina, 500 lux. Enfim, são várias indicações mínimas que devem ser obedecidas, passível inclusive de multas aí no Ministério do Trabalho e tudo mais, mas que nós que projetamos iluminação precisamos estar atentos. Então, esse é o primeiro ponto. Definido o lux, nós vamos para um projeto. Esse projeto, a BR Lux tem uma equipe de engenharia pronta para te ajudar a fazer tudo isso. Nós só precisamos das informações corretas, tá? A primeira informação para fazer um projeto. Então, vamos lá, projeto luminotécnico. Nós vamos precisar entender a área. Então, como que é essa área? Eu vou fazer um esboço aqui, um croquis, para que a gente entenda os meandros desse entendimento. Normalmente, a gente precisa saber a área. Então, eu vou ter aqui um comprimento, uma largura. Tá, vamos pôr aqui 100 metros de comprimento, largura 40 metros. E eu preciso identificar uma altura para que a gente faça o nosso esboço, tá? Essa altura, para nós precisamos de duas alturas. Vamos dizer que aqui eu tenha um telhado aqui, nosso barracão, que aqui nós vamos falar de pé direito. Então aqui o nosso pé direito é de 12 metros, por exemplo. Porém, as luminárias vão ser instaladas na altura de instalação de 9 metros. São duas informações diferentes. Então, muita gente fala, o pé direito é 12 metros. Só que a luminária não vai ficar lá em cima, ela vai ficar instalada aqui. Vou rabiscar mais um pouco. Como que ela vai estar distribuída nesse barracão? Ela está fixada aqui, nesse caso, em perfilados. Tá? Perfilados, normalmente, ele tem uma seção em U, né? Que aqui vão passar os cabos, certo? Esse cabo, esse perfilado, é diferente de eletrocalha. A eletrocalha é um pouco maior, mas a característica principal dos perfilados é que eu vou chegar aqui com um gancho G, vou colocar aqui a minha luminária, e ela vai iluminar essa área. É a forma de fixação, tá? Então, os perfilados estão distribuídos aqui.
40 metros, estou chutando valores, tá? 1, 2, 3, 4 perfilados. Então, e nesses perfilados, eu vou falar que eu tenho aqui, vou chutar vários aqui, tá? Pelo projeto, eu estou vendo a instalação atual, tá? Vamos dizer que eu tenho aqui 10 luminárias em cada perfilado. Então, eu estou falando de 40 luminárias. Então, 4 por 10. 40 luminárias. O que acontece aqui? Olhando, a grosso modo, até fiz algo exagerado. Isso aqui são 100 metros. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 divisões. Estou falando que tem 20 metros de distância entre os perfilados. E 9 metros de altura. Bem possivelmente, com distâncias bem longas que vão dar um resultado ruim. Tá? O que a gente faria? No projeto eu vou lançar isso aqui e vou ver como que vai ficar a distribuição de luz. Quando a gente olhar isso aqui, eu tenho certeza que vai ficar horrível, porque nós estamos falando de 40 metros por 10 luminárias, ele está mal dimensionado. Eu tenho nessa situação aqui, no transversal, eu tenho 40 metros para 10 luminárias. Então as luminárias estão em torno de 4 metros de distância entre si, que é uma distância ok, porém quando chega no longitudinal elas têm 20 metros. O que vai acontecer isso? O que vai acontecer? Vai gerar um zebramento gigantesco. Ou seja, vai ter áreas bem iluminadas aqui embaixo, só que aqui no meio, entre os dois perfilados, vai ficar horrível. O que nós, como consultores, como especialistas em iluminação, provavelmente já indicaríamos para ele? Aumentar a quantidade de perfilados ou utilizarmos alguma luminária que tenha uma abertura maior do que o normal. É menos comum. Talvez seja mais barato utilizar realmente os perfilados de forma melhor distribuída. Quando eu tenho essa informação, eu vou falar sobre lux, que é um dos pontos. Eu posso já dimensionar quantos lumens vão ter cada luminária. Vou apagar aqui. Porque lux está relacionado exatamente a nós sabemos qual luminária utilizar em termos de fluxo luminoso. Então, lux é para a gente dimensionar o fluxo luminoso. Mais angulação. Tá? Então, refrisando, lux é uma unidade de iluminância. É o que eu pego o luxímetro a 80 centímetros do chão, conforme a norma, e eu vou medir quantos lux tem naquela área. Como eu vou definir esses lux? Eu vou olhar a norma, vou ver as atividades de cada área. Definido o lux, eu vou dimensionar pela distribuição qual luminária eu vou utilizar, ou seja, qual fluxo luminoso eu quero utilizar e qual a angulação dessa luminária, qual a distribuição luminosa dessa luminária. Feito isso, acabou o dimensionamento? Não. Porque agora eu precisaria ir para um terceiro cenário ainda, que é saber qual que é o grau de proteção que nós precisamos. Grau de proteção é o IP. O IP significa o seguinte, ele tem sempre eu vou mostrar uma tabela aqui para vocês. Ele tem sempre dois números. Em iluminação, os mais comuns são IP20 e IP65, 66. São os dois mais comuns que nós vemos no mercado, que a Berlux também tem a maior parte de seus produtos. IP20 significa o seguinte, o primeiro número é o número D, que se referencia a ingresso de sólidos. E o segundo, ingresso de líquidos. Então, quanto maior for o número, maior proteção ele tem,
Então, no caso aqui do IP20, nós queremos dizer o seguinte, se não me engano, o item 2, ele diz o seguinte, que um dedo seria a medida mínima de proteção contra sólidos, ou seja, se tiver algum sólido que tenha ingresso nessa luminária, se ele tiver um diâmetro menor do que o de um dedo, ele vai entrar na luminária. E o 0 significa que não tem proteção nenhuma contra líquidos. Cara, essa luminária é horrível, é terrível essa luminária. Não. Existem aplicações ideais para cada tipo de... soluções ideais para cada tipo de luminária. Onde nós utilizamos essa solução? Normalmente para ambientes fechados, escritórios, depósitos, e em alguns casos de centros de distribuição, iluminação de lojas, supermercados. Isso é muito comum, por quê? Porque é um ambiente muito limpo, é um ambiente que dificilmente vai ter ingresso de água e que também não tem partículas líquidas em suspensão, que aí é onde a turma às vezes falha. Tem muita gente que coloca a solução IP20 dentro de indústrias e esquece de verificar se tem algum tipo de partícula suspensa, vapores, se é um ambiente muito úmido, então é necessário você ter um cuidado quanto a isso. Nesses ambientes, o que a gente vai fazer? Vou utilizar uma solução IP66, 65. Na Berrylux, nossas soluções são IP66, a maioria das luminárias, que é uma luminária que eu posso colocar no sol, na chuva, em ambientes agressivos. Ela vai suportar jatos de água, vai suportar ambientes que realmente tenham, às vezes, umidade, e não existirá nenhum tipo de ingresso de partículas, seja sólidas ou líquidas, dentro da luminária, ao ponto de prejudicar a vida útil dela. Então, esse é um item muito importante, grau de proteção bem dimensionado, para que quando chega no projetista, ele não faça uma escolha avulsa, aleatória, tá? Ambientes, por exemplo, como postos de gasolina, eles têm um ambiente aberto, o IP20 fica muito baixo para esse tipo de ambiente, que vai chover, às vezes tem um ingresso de água pela cobertura e a luminária vai ter problemas. Como estamos falando do ambiente mais agressivo em termos de combustíveis, isso pode gerar riscos até de explosão. Então é muito importante que tenha preocupações quanto ao grau de proteção correto para essa aplicação. Dimensionado isso, nós temos depois um cálculo que é importante que o usuário, junto com o especialista, tenham ciência disso. Como que nós vamos distribuir essa luminosidade no ambiente? Onde eu quero chegar? Na angulação, quando a gente faz um projeto luminotécnico, nós temos os detalhes específicos de como a luz vai chegar até lá. Porque tem um item na norma que fala sobre o grau de ofuscamento. E o que é isso? Ultimamente, depois que o LED veio, a gente teve uma onda grande de LED trazendo a eficiência energética, ou seja, a economia que o LED pode trazer. Hoje a gente chega até 70% de economia. Nós tivemos outra vantagem, que é a vida útil das luminárias, que nós temos luminárias que duram 10, 15, 20 vezes mais do que a iluminação tradicional. Tivemos a onda do meio ambiente, pelo fato de não termos metais pesados, vários detalhes em relação ao descarte, a toda a parte de reciclagem desse material. Mas veio junto com tudo isso um índice de iluminação, uma qualidade de iluminação muito baixa, apesar de ter o IRC alto, que é o índice de reprodução de cores, né? O índice de reprodução está na faixa de 70, 80, quando a gente fala de LED.
que é muito melhor em relação ao vapor de sódio, por exemplo, que é 20, né? Mas o ofuscamento veio junto com a tecnologia LED e hoje muita gente despreza isso e esquece que é possível ter melhores soluções e a gente pode trabalhar melhor num bom projeto quando a gente vai analisar todos esses itens. O que é o ofuscamento? É quando você está olhando direto para aquela luz ou indiretamente e tem aquele... Você consegue ver o LED, você olha para ele e dói até o olho. É mesmo quando, sabe quando você olha para o sol direto e ele fica marcado na sua vista depois várias vezes? Eu estou usando até inclusive aqui uma... Vou pegar aqui para vocês. A gente usa para iluminação de filmagens esse ring, né? Ring light, eu não sei o nome exatamente. Mas é interessante que ele tem já um difusor, que é uma proteção sobre os LEDs que estão ali, que vão tirar o ofuscamento, que é o UGR, que é próprio de cada luminária. Os fabricantes vão indicar qual é o UGR daquela luminária. E o projeto também. No projeto a gente consegue ver quanto que fica de ofuscamento final. Isso eu quero chamar a tua atenção, por quê? Porque se você pensar somente na questão de eficiência energética, vida útil, é bom, é bom. Porém, se você quer realmente ter diferença no seu projeto final, eu acredito que a tua atenção deve ser voltada também para um projeto bem feito, com o controle de UGR. Por quê? Porque aí você vai olhar o que está além da economia, o que está além da vida útil das luminárias, que por si só já é importante, mas a grande verdade é que hoje que os clientes BR Lux, eles compram outra coisa. Eles querem um bom projeto, eles querem uma iluminação excelente, porque eles querem, no caso de indústrias, aumentar a produtividade da empresa deles. Número 1. Já existem estudos comprovando que é possível aumentar a produtividade de empresas em até 16%, no caso, para que a gente tenha, através da iluminação excelente. Agora, para você que é lojista, para você que tem um comércio e você precisa iluminar o seu comércio, já existem estudos comprovando que nós podemos aumentar as vendas em até 28%. Então, vendas e produtividade. São duas características muito importantes nos dias de hoje que um projeto bem feito, a seleção correta de uma luminária pode contribuir para o seu negócio, para a sua empresa, a vender mais ou a produzir mais. Essa é a dica que eu queria deixar para vocês hoje. Espero poder contribuir, ajudar vocês a terem melhores projetos, melhores resultados em iluminação. E conte conosco. Siga a gente aí no nosso canal, compartilhe, porque essa informação tenho certeza que ela é muito útil para muita gente. A gente pode ajudar vocês a terem melhores resultados nas empresas de vocês. Beleza, pessoal? Obrigado, até o próximo vídeo.